dia, boa tarde, boa noite. E vamos dar continuidade aos nossos tutoriais do Doom cobertura metálica, né? Eu fiz meu projeto aqui, tudo bonitinho em 3D. Agora chegou a hora da gente detalhar nosso projeto, né? Não adianta fazer tudo bonitinho e colocar para o cliente toda essa visão do projeto. Enfim, ele quer as dimensões, ele quer o que ele vai fazer, tá? Então a gente vai mostrar todo o segmento para vocês, como é que se prepara isso usando o Doom e o AutoCAD, né? A gente vai usar muitos comandos do AutoCAD, então eu quero que vocês prestem atenção. O Doom vai ser uma ferramenta de auxílio para você chegar no resultado do seu projeto, ok? O que nós vamos falar hoje nos tutoriais? A gente vai gerar as vistas, as plantas, a perspectiva do nosso projeto, usando algumas ferramentas do Zoom e do AutoCAD, ok? Primeiramente, nessa parte do tutorial a gente vai fazer isso. Nos outros tutoriais a gente vai gerar corte, enfim, detalhar o nosso projeto. Nesse a gente vai gerar essas vistas, as plantas, e vamos fazer algumas cotagens usando o comando dimensão do AutoCAD, ok? Então vamos lá. Vamos colocar nosso desenho em planta aqui, ó. Dá um comando plano, né, do AutoCAD. Vamos supor, eu quero gerar a planta 2D desse todo o meu projeto aqui que eu fiz em 3D. Como é que eu faço isso? Vamos entrar no Doom aqui, ó. Metal, né? Só digitar metal no prompt do AutoCAD e esperar ele iniciar aqui. Então eu vou tirar minha planta geral, como eu estou vendo aí, ó, com as ripas certinho e as estruturas embaixo, tá? Depois eu vou gerar outra planta somente com as estruturas tesoura, rincões, figões e meia tesoura, ok? Então vamos gerar a planta geral aí. Vamos gerar todos os 2D para depois a gente entrar na parte de cotagem aí, usando as ferramentas do AutoCAD. Vamos supor que eu quero uma planta do jeito que está aqui, em 2D. Aqui eu tenho a minha estrutura em 3D. Como é que eu faço usando o Doom aqui, ó? Eu venho aqui em aplicativos 2 aqui, ó. Nós temos um ícone aqui, ó, gerador 2D, de 3D para 2D, tá? Eu vou clicar nele, vai surgir esse formulário aqui. O que eu tenho aqui nesse formulário aqui, ó? Eu tenho uma seção aqui perguntando que planta eu quero gerar, que vista que eu quero, frontal, direita, esquerda, topo, back ou por 2 pontos selecionados. Eu quero uma planta, então eu vou pegar de topo, ó. Ativo o topo aqui, certo? E agora para gerar eu clico no ícone aqui, no botão aqui, ó. O que o Doom vai solicitar para a gente? Que a gente selecione todos os objetos sólidos, né, que eu quero gerar planta. Vou selecionar tudo aqui, pode abraçar tudo aqui, ó, sem problema nenhum. Ele vai filtrar somente os 3D, os sólidos, ok? Vou confirmar com Enter. O que o Doom solicita lá para mim, ó? Indica o local do desenho. Vamos supor que eu vou colocar essa planta aqui, ó. Automaticamente o Doom prepara para você a planta e já te coloca lá para você, tá? Aí, ó, se a gente ver em perspectiva o nosso desenho, você vai perceber que ali é 2D, ó. Aí depois a gente vai e cota aqui, usando os comandos AutoCAD, dimensão e cota, tá? Ah, mas você me pergunta, agora eu vou gerar a planta só dentro da estrutura. Como o Doom organiza tudo em layer, vamos congelar o layer da zipa aqui, ó.
ripas, congelar. Congelei lá, ó, só tá me mostrando a estrutura. Aí eu quero esse 2D dessa estrutura para mim fazer a cotação de toda a estrutura, né, das tesouras, os rincões, espigões, enfim. Vou no mesmo comando, ó, gerador 2D, vista de topo, e seleciono tudo. Ele só vai gerar a planta do que eu selecionar, ok? Vou colocar aqui, ó, aqui do lado aqui, por exemplo. Vamos posicionar aqui, porque depois a gente vai cotar certinho o cliente na obra fazer certinho. Então veja bem, eu gerei uma planta geral, uns carbon e uma planta de toda a estrutura, certo? Agora vamos supor que eu quero gerar uma elevação aqui, uma vista frontal aqui, ó. Mesmo comando, eu vou lá, ó, mesmo ícone, eu clico aqui, ó, é uma vista frontal, tá? Seleciono frontal. Eu quero uma vista somente desse bloco aqui frontal, então eu só seleciono essa região aqui, ó, tá? Só seleciono essa região, confirmo e indico onde eu quero o desenho no AutoCAD, ó. Agora eu quero essa lateral esquerda aqui, ó. Seleciono a esquerda. E ele está pedindo o que eu quero à vista. Eu quero só esse bloco aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Agora sim, agora eu vou formatar minha dimensão para mim cotar isso aqui meu trabalho, para mim no final gerar as planchas e entregar para o meu cliente, tá? Vou fazer só um exemplo aqui para vocês. Vamos pegar nosso estilo de dimensão aqui, ó. Aí é o AutoCAD, tá? Você vai formatar o seu estilo de dimensão. Deixa eu ver como é que tá o meu estilo de dimensão aqui. ISO 25, só ver aqui. Deixa eu fazer uma cotagem aqui, só para mim ver como é que tá o tamanho certinho. Aqui é sua configuração, você tem que fazer no AutoCAD para cotar. Para mim tá bom o texto, vou só diminuir como se diz, diminuir o tamanho do texto aqui. Formato, dimensões star, né? Modificar. Vou diminuir o tamanho do texto. Texto. Vou pôr ponto 3 aqui, ó. E o tamanho da seta, ponto 3 também. Altura do texto. Beleza? Pra mim tá bom. Então eu vou usar essa dimensão e cotar toda a minha estrutura aqui, ó. Inclusive eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar todos esses textos como se diz, das minhas estruturas aqui, ó, pra mim saber o que é cada coisa aqui, ó. Eu vou fazer isso até agora. Vou selecionar tudo aqui, ó. Vou dar um Quick Select lá direito do mouse, Quick Select. Eu quero copiar somente o texto. Ó, selecionou somente os textos. Vou entrar no comando copy. Vou pegar a base aqui dessa estrutura. Vou lá na base da estrutura e vou colocar aqui, ó.
tudo. Tinha esquecido esse detalhe aí. E eu quero somente o texto. Vamos pela cor, selecionar pela cor e eu quero N texto, né? Aqueles textos lá. Isso, agora selecionou copy, né? Vamos pegar a base aqui dessa estrutura e vamos levar para cá. Então, todos os nomes da estrutura foram para cá, pra gente ficar ciente. E agora o que eu vou fazer? Eu vou usar o comando de cotagem do AutoCAD e vou cotar todo o meu projeto. Eu vou fazer isso e já retorno aqui com vocês, ok? Pessoal, retornando aqui no desenho, eu tinha dando uma pausa aqui e cotado aqui, ó, um comando preferido meu aqui de dimensão, é o como você vai fazer aí. Uma vez você gerado 2D, você vai, configura a sua dimensão, seu tipo de formato de dimensão aí preferido e vem e cota. Eu cotei aqui as principais informações para a pessoa lá no campo executar a construção, ok? Aqui toda a estrutura eu procurei cotar de maneira que lá no campo ele possa distribuir a estrutura corretamente, ok? É o que você vai fazer. O que eu quero passar para vocês, uma vez feito isso, nós temos aqui no Doom, cobertura metálica, umas ferramentas aqui, ó, em aplicativo 2, que vai te auxiliar no seu projeto aí, no quesito de acabamento de projeto. Nós temos aqui, ó, esse ícone aqui, ó, dentro de aplicativo 2, ó, ícone A aqui, com a setinha aqui. O que você pode fazer aqui, ó? Você clicou, abre essa janela de água aqui, em que eu tenho 3 tipos de aplicativo aqui dentro. Esse primeiro aqui, essa seção aqui, o que ele faz? Ele cria seta de chamada. Às vezes eu tenho alguma peça, alguma detalhe da minha estrutura e eu quero fazer uma chamada aqui, ó. É só configurar aqui, ó, a altura do texto, a cor do texto, né? O tamanho da seta, né? Que vai sair lá no AutoCAD. Se é seta com linha ou se é seta com spline, enfim, você configura tudo aqui, ó. E aqui, por exemplo, se for o perfil que eu quero puxar a seta, vou fazer um exemplo aqui. Ele vai estar aqui na listagem. É só você selecionar ele e clicar aqui no ícone aqui, ó, da setinha aqui, ó. Vou clicar, ele vai perguntar que eu quero fazer uma chamada. Não, pô, essa peça aqui é aquela que eu coloquei lá. Vou capturar aqui o midpoint e vou indicar que eu quero aquela seta aqui, ó. Olha lá. Está continuando perguntando aqui o que eu quero fazer chamada. Vou pegar essa outra peça aqui, por exemplo. Vou colocar aqui, ó. Essa outra aqui, ó. Ele está sempre perguntando para mim. Para mim encerrar o comando é só digitar essa, certo? Vou fazer dessa daqui, ó. Quando não dá dimensão da seta, ele nem faz ela, tá? Você tem que aumentar mais a distância entre o primeiro e o segundo onde você quer colocar o texto. Vamos fazer aqui, por exemplo. Vou continuar no comando aqui, ó. Ele está sempre perguntando para mim. Tá? O que eu vou fazendo? Eu vou só indicando na tela do AutoCAD aonde eu quero colocar o texto, selecionando da onde a ponta da seta e aonde eu quero o texto. Tô fazendo só exemplo para você. No caso do seu projeto aí, você vai fazer bem corretamente, certinho, tá? Clicando ESC, ó, ele retorna para a tela aqui. Tanto aqui eu posso selecionar o perfil ou dizer alguma coisa, né?
Eu vou escrever aqui tesoura, por exemplo. Tesoura. Você consegue escrever nessa caixa de texto aqui, ó. Então, tudo que você escrever ali vai sair no texto aqui na ponta da seta. Vou colocar aqui, ó, por exemplo, tesoura. Puxar uma seta dessa tesoura aqui e vou colocar aqui. Olha lá. Saiu o texto tesoura. Vou apertar ESC, retorna. O tamanho, cor eu altero aqui, ó. Tudo que você fizer aqui configurado, você pode salvar a configuração aqui, ó. É só clicar nesse disquete aqui, ó, salva essa configuração da tela aqui. Então, esse é um aplicativo de linha de chamada, seta de chamada, ok? Agora, se você quiser colocar título no desenho aqui, ó, embaixo, geralmente você faz o desenho, a planta, você coloca um título embaixo. Você pode usar esse aplicativo aqui, que é essa finalidade aqui. Vamos fazer um título aqui nessa seção desse desenho aqui, que isso aqui foi uma vista. Deixa eu olhar aqui no desenho. Essa aqui foi uma vista frontal e essa vista lateral esquerda. Vamos lá. Só vir aqui no aplicativo e escrever aqui, ó, vista frontal. O outro texto abaixo do maior aqui, ó, eu posso escrever escala, enfim, ou nada. Se eu quiser escrever nada, é só digitar um espaço aqui. Vou colocar sem escala aqui, tá? Só para vocês verem. Vou clicar no botão aqui, ó. E eu quero que escreva aqui, ó. Tá errado o texto aqui. Vamos acertar isso aqui. Vista frontal. As cores você configura aqui também. A cor do primeiro texto e do segundo texto. Vamos pôr essa do segundo texto amarela aqui, ó. Cor 2, por exemplo. Primeiro vamos deixar daquela cor. Vista frontal. Certo? Agora vamos colocar aqui vista lateral esquerda. Vista lateral esquerda. Então, são ferramentas que você pode usar aí para te dar um auxílio no AutoCAD. Isso é um atalho aqui do AutoCAD para você montar seus projetos. E aqui seria uma planta da estrutura, por exemplo. Vamos colocar a planta da estrutura aqui. Planta da estrutura. Vou colocar ela aqui, ó. E aquela outra planta geral. Planta geral da cobertura. Por exemplo, você vai colocar do jeito de sua concepção aí, tá? Vamos colocar aqui. Então, esses aplicativos aqui vão te auxiliar, vai te dar um ganho de tempo. Você às vezes fazer do AutoCAD, você já vem aqui, já digita, já faz todo o seu detalhe. E esse setor aqui, ó, é quando você for gerar um corte. Você pode pôr essa simbologia de corte em alguma região do desenho. E se só selecionar dois pontos, esquerda e direita, ele já coloca essa simbologia para você. Na parte de seção de corte, quando a gente for fazer os cortes aqui da nosso desenho, a gente vai passar para vocês. Vamos dar uma olhada aqui no nosso projeto. Então eu fiz a planta geral de cobertura. Deixa eu mover um pouco para cima aqui. E a planta de cobertura com toda a amarração do nosso desenho. Eu fiz a planta, gerei do 3D ou 2D e vim no AutoCAD, cotei com a minha dimensão de preferência, enfim,
você e as ferramentas do AutoCAD, tá? Aqui é claro que você faz o seu acabamento, seu desenho também do jeito que você gosta de fazer, tem que fazer de maneira que o profissional bate o olho no seu desenho, no seu projeto, ele vai entender lá no campo como fazer. E aqui também eu fiz uns exemplos para você entender a usar essas ferramentas dentro de aplicativos 2 aqui para você ganhar um tempo no AutoCAD, ok? Basicamente, gente, o tutorial de hoje foi a gente aprender a desenhar essas vistas, essas plantas para vocês. Estou esquecendo, tem mais alguma coisa a você fazer aqui. Vamos gerar uma perspectiva do nosso projeto. Às vezes o cliente quer ver a perspectiva do nosso projeto e a gente quer mostrar no desenho. Eu vou desativar as ripas aqui, ó, o layer das ripas. Vamos aqui desativar o layer das ripas. Como é que você pode gerar uma vista 3D com algum comando do AutoCAD? Existe algum comando do AutoCAD? Existe. Existe um comando chamado do AutoCAD Flatshot. O que ele gera? Uma vista que eu posicionar na tela do AutoCAD, ele gera um 2D daquela vista. E o que eu fiz aqui para facilitar a nossa vida dia a dia? Um Flatshot, um atalho para esse comando. O que eu tenho que fazer? Posicionar o meu desenho na vista que eu quero gerar a perspectiva. Vamos lá em View, orbitar aqui o desenho. Deixa o AutoCAD processar aqui. Vou colocar na visão aqui, ó. Na visão em perspectiva aqui. Vou colocar em perspectiva aqui. Vamos supor que eu quero essa perspectiva aí em 2D. Vou sair do comando Orbit aqui, ó. O que eu faço? Eu venho no Flatshot aqui, eu clico aqui, ó. O AutoCAD vai me mostrar essa janela de diálogo aqui, onde eu configuro algumas coisas aqui, ó. Eu quero que mostre as linhas invisíveis, é só ativar aqui Show. Eu não quero mostrar, eu quero ver realmente o que eu vejo do sólido aí na tela, tá? A cor eu defino aqui. Vamos colocar uma cor verde, por exemplo. É só clicar aqui em Create. Ele vai criar no centro da tela para mim o meu 2D dessa visão aqui da tela que eu estou vendo aqui, ok? Vamos criar aqui, ó. Criou. O que eu vou fazer agora? Eu vou planificar meu desenho, colocar em planta. Ó, ele gerou lá a minha perspectiva. Agora eu movo ela para onde eu quero. O meu desenho. Vou colocar aqui na sequência aqui, ó. Eu tinha alterado para cor verde lá, mas nas linhas invisíveis. Eu não quis as linhas invisíveis, vou alterar aqui normal. Só selecionar e mudar a cor aqui. Vamos colocar verde aqui. Vocês viram aqui, ó, que ele me gerou o 3D, do 3D, essa vista 3D do meu projeto. Aí eu acrescento nas minhas pranchas. Depois, na hora que a gente montar as pranchas, a gente coloca a perspectiva também. Vou usar o aplicativo aqui e colocar um título aqui. Estão vendo que é útil isso aqui, ó, perspectiva. Perspectiva 1. Deixar sem escala aqui. Vou colocar ela aqui, ó. Tá? Vou gerar uma perspectiva do outro ângulo. Vamos lá em View, colocar o meu desenho em perspectiva aqui, ó. Em visão de perspectiva que eu quero. Vamos supor que eu quero essa perspectiva aí, tá? 2D dessa visão aqui. É só clicar no Flatshot. Aqui eu vou colocar verde. E só criar aqui, ó. Olha, ele já me criou e colocou no centro da tela lá.
Vou planificar o desenho agora. Vou mover o que ele criou para mim lá para minha, onde eu quero a seção que eu quero colocar a minha perspectiva. Vocês viram a facilidade aí para vocês fazer o projeto de vocês aí, ó? Muito simples, né? Ó, gerou a minha visão 3D. É isso que você tem que mostrar para o seu cliente, para ele ver o seu projeto, como é que vai ficar o empreendimento dele aí, tá? Vamos colocar agora o título aqui, perspectiva 2. Tá? Vamos sair e vou posicionar isso aqui na melhor posição aqui para mim. Então, rapidamente eu fiz a planta de estrutura, coloquei uma vista aqui, frontal e uma esquerda, gerei duas perspectivas aí. Você viu o tempo que eu ganhei para montar toda essa composição aqui que eu vou jogar na minha prancha depois. Então, se você é um profissional, gostou dessa ferramenta, entra em contato com a gente e já adquire o seu Doom cobertura metálica. Vai facilitar aí os seus projetos do dia a dia. Tem muita coisa para vir aí. Ainda vamos gerar no próximo tutorial os cortes, detalhar, enfim, quantificar e apresentar mais alguma coisa que ele tem para te dar um retorno aí, ok? Dá um joinha aí e aguarde o próximo tutorial. Valeu!